Cada personagem, ele ara a nossa alma. A gente precisa arar a nossa alma para construir personagens, né? Então isso deixa a gente sempre jovem. É uma profissão que deixa você jovem, que deixa você alerta, né? A gente vê atores, né, atrizes, todos com idade, a cabeça ali voando. O corpo às vezes não acompanha, mas a cabeça está ali. Então isso é uma coisa que me atraiu muito. Então, assim, quando eu me vi naquele momento afastado, muitos anos do teatro, eu falei, caramba, eu estou definhando aqui, fazendo isso que eu estou fazendo e tal. Eu preciso voltar para a interpretação. Foi a hora que coincidiu a Folgazões, a minha entrada. A gente considera a data oficial em 2007, mas começou um pouco antes, a partir de um desejo de um artista daqui, que é o Edson Nascimento, que hoje ele tem um grupo chamado Estripulia. Ele sempre quis ter um grupo de teatro, né? Ele participou de outros grupos, mas ele queria participar da fundação e ter um olhar sobre o que ele entendia ser um grupo duradouro, estruturado, etc. Aí em 2006 ele começou a chamar algumas pessoas, aí se formou um núcleo grande, que se encontrava ali em frente à Praça Ubaldo Ramalhete, onde a Fafi ficou sendo um tempo. E no momento, na época, era um prédio público que não estava sendo ocupado, né, pela prefeitura. E eu não sei exatamente como, mas alguns grupos entraram ali e começaram a ensaiar, a fazer trabalhos artísticos e criaram uma espécie de cooperativa interna ali, independente, que foi super legal. Então o germe da Folgazões começou nesse lugar. Consegui um espaço da prefeitura, comecei a ministrar umas aulas, convidar pessoas e trocar. E essas pessoas também ministravam coisas que elas também, né, tinham possibilidades e tal. E nisso foi aparecendo gente, muita gente. E foram aquele processo natural, né? Pessoas que ficavam, saíam. E aí foi um filtro natural. Quando a gente olhou, estávamos lá eu, Duílio, Vanessa e o Willer. Aí começamos a desenvolver esse processo. Ele levava malabares, a gente fazia aula de capoeira, mas era tudo muito horizontal, né? Quem tivesse vontade também podia propor alguma coisa. Então a gente estava falando muito dessa teatralidade que ela é existente dentro das manifestações populares brasileiras. Então a gente estava lá discutindo a questão do cavalo marinho, da congada, do congo, do ticumbi, do maracatu. Então assim, como, né, esse arteiro, esse folgazão que está nessas atividades populares, né, poderia ser uma criação de um mecanismo, de uma metodologia de trabalho para o ator. Aí saímos dali e fomos procurar uma sede. A gente achou na Rua 7, um prédio comercial onde tem a sapataria A Jato, está ali até hoje, e conseguimos alugar o último andar desse prédio, um prédiozinho de 3 andares. Aí a gente ia lá, levava os equipamentos, deixava lá em cima e começamos a ensaiar. Aí um trazia uma música, outro trazia outra coisa. E depois de passado um tempo, a gente tinha alguns números. E aí a gente fez então uma junção desses nossos números que a gente estava fazendo e deu origem ao nosso primeiro espetáculo que foi apresentado ali, que foi o Cantantes e Brincantes. Isso em 2007. A sala
começa a ficar pequena, porque a gente começa também a montar espetáculo, ganhar projetos, e aí começamos a buscar um outro lugar. E aí esse outro lugar eu encontrei uma amiga que tinha trabalhado comigo há muitos anos atrás, e ela falou de uma casa que estava meio abandonada, de uma pessoa que morava nos Estados Unidos, e aí eu fui ver aonde hoje é a Má Companhia. Quando eu conheci a Folgazões, a sede da Folgazões era na rua Professor Baltazar, né? Ali onde hoje é a Má Companhia. E a gente ficou ocupando ali até 2013. Né? Em 2013 foi quando saiu. Mas ali aconteceu, né, os espetáculos, né, o Pastelão e a Torta, o Ajudas para Malhar, uma série de eventos que a gente também realizou lá, Palavra Griot. Então, boa parte da história da Folgazões foi construída lá. Depois a gente decidiu montar o que foi o segundo espetáculo, que foi o Pastelão e a Torta. A gente reunido, aí foi até a Fabíola estava ainda nesse momento. Ela propôs então o texto do Pastelão e a Torta, que é uma farsa medieval, de autor desconhecido, já foi montada por muitos grupos, mas a gente achou legal pela possibilidade daquilo que a gente estava querendo, que era ir para a rua, que era trabalhar com esses corpos transformados, né, não realista, que era a possibilidade de colocar a música ali no meio. Então, assim, o Pastelão e a Torta veio como uma luva. A gente estava pesquisando, a gente não ia fazer um texto europeu, né? Era um pretexto para falar da questão também da fome, desse anti-herói popular que está nessas manifestações populares, é aquele que precisa comer, então como é que ele resolve o problema dele de se alimentar todo dia? Aí depois a gente começou a trabalhar coincidiu com a Secult, que abriu os editais de residência, aí a gente começou a trabalhar com diretores convidados. O Pastelão e a Torta é um espetáculo de rua. Então, quanto mais calejado você está ali com o personagem, melhor você consegue dominar o ambiente que você está ali, né? Entender quando que você consegue trazer o público para você, se desvencilhar da saia justa, né? Que na rua sempre acontece alguma saia justa, né? Alguma coisa que atrapalha, que interfere no espetáculo, que atravessa ali a cena. E cada um que entra, um elenco novo que entra, sempre traz um olhar diferente, né? Quando a gente está ensaiando o espetáculo, tem um olhar um pouco diferente da cena e a gente acaba incorporando tudo isso para deixar o espetáculo sempre dinâmico. A Lenda do Reino Partido ela foi concebida em 2016, né? Foi uma grande crise que a gente viveu, que foi a saída de 2 membros, né? Que foram o Guilherme e a Vanessa, 2 membros fundadores. Ao mesmo tempo em que o Brasil vivia uma enorme crise, que já vinha desde 2014 com a eleição da Dilma, né? Aquela eleição contestada, o racha do Brasil, naqueles 2 grupos, aquele início daquela ofensa dos amigos se separando, que vem desde aí, né? Em 2016, isso alcança um ápice com a questão do impeachment, né? Golpe da Dilma, né? Retirada da Dilma. Que eu, particularmente, muitos de nós, né? Assim, sentiu algo muito violento, assim, muito cruel, a forma como tudo aconteceu, sabe? Nenhuma evidência de crime, e ainda assim o processo sendo tocado, e um discurso de machismo aflorado, violento, né, cara, misógino, preconceituoso. E toda a raiva que a população, que a elite tinha do PT há muito tempo, tudo isso foi aflorando, assim, e tava, sei lá, foi um período muito ruim, assim. E a gente em crise, assim, né, eu e o Foca, a gente se via enquanto membros de um grupo, né, aí ficou eu e ele, a gente meio perdido do que ia ser. E aí foi quando eu concebi, então, o texto, né, que foi o meu primeiro texto mesmo, porque até então, como eu falei, né, eu costurava alguns textos nas outras peças, fazia adaptações e tal. Mas nesse momento, eu comecei a escrever esse texto e falei com o Foca, cara, tô com esse texto aqui, bicho. Escrevi pensando na gente e a gente completando 10 anos, né? Então vivendo essa dualidade absurda, assim, pô, é um marco importante, 10 anos, né, no Espírito Santo e tal. Ao mesmo tempo, essa crise enorme, o que vai ser da gente, o que vai ser do Brasil. Eu escrevi esse texto, né, pensando, cara, a gente tem que, ou vai ser nosso último texto,
e vamos montar e acabou, ou a gente vai montar e vai continuar e vamos ver o que acontece. Foi quando a companhia só estava com eu e Duílio, e aí a gente chamou a Lorena para compor elenco junto com a gente, o Dori para fazer a trilha sonora, e o André Steffson depois entrou fazendo a luz, mas nós quatro, o núcleo da montagem fomos nós quatro. E aí era um espetáculo de direção coletiva. Então, assim, foi uma refundação da Folgazões, digamos, um redirecionamento, carregando, é claro, a nossa história, né? Muita coisa que está no nosso corpo, na nossa visão de mundo, na nossa estética. Foi uma criação também de um processo de trabalho meu com o Foca, que se manteve desde então, né? O fortalecimento de uma sintonia. Tudo isso se deu nesse momento da Lenda. A Lenda do Reino Partido, para nós, é um divisor de água da forma em que a gente vê que a gente mantém as nossas origens e a gente evolui a partir daí, né? A gente não abandonou alguns princípios básicos que foram alicerces da fundação da Folgazões. E aí a estética vem especificamente nesse espetáculo, ela vem muito forte para marcar isso. Somos a Folgazões, temos essa linguagem, temos esse trabalho e a partir daqui a gente está indo com uma pegada num outro momento, né? Eu acho que é por aí. Viver em cena? Olha, é quando você tem 6 anos de idade e tá numa brincadeira muito massa com toda a sua turma. Entendeu? Você tá naquela fantasia, você naquele momento que você é alguma outra coisa, né? E cada um da sua brincadeira, cada amigo seu, cada um é alguma coisa, e vocês estão naquele mundo fantástico, tarará, e esquece do resto da vida. É isso, quando você está em cena, fazendo um espetáculo, gravando um filme, alguma coisa assim. Para mim é isso, cara. É um jogo de criança fantástico, assim, energia lá em cima, mesmo sendo um texto pesado, triste, ou, enfim, da sombra, mas é você nesse universo, cara. Você vai para um outro lugar. Cara, para mim é deslumbrante, assim, é algo divino, emocionante e indescritível também, né? Por mais que eu fale, eu acho que só quem pisou num palco sabe o que é isso. E ao contrário do que alguns possam pensar, não tem nada a ver com glamour, não tem nada a ver com televisão, sabe? Não tem nada a ver com ser conhecido. Para mim sempre foi o contrário, assim, o teatro ele sempre me cativou, é claro, né, por essa presença energizada em cena, mas também pelo seu aspecto marginal, assim, que é um problema, né? É difícil trabalhar com teatro, mas assim, é extremamente poético, sabe? No mundo cada vez mais tecnológico, você encontrar e rápido e veloz, e as pessoas com uma rotina alucinada, você encontrar pessoas dispostas a dedicar várias horas do seu dia, da sua vida, para se encontrar, para ensaiar, para ler um texto, para brincar, né? Assim, pessoas adultas, velhas, de diversas idades, e sabendo que o resultado pouquíssimas pessoas vão ver. Então, assim, para mim é algo divino, né?